ao professor Lourenço de Rosário, é que os que dirigem, os que estão no poder não nos ouvem, mas o povo nos ouve, os jovens nos ouvem. Então, enquanto aqueles que dirigem não nos ouvem, não querem saber do que dissemos, do que comentamos e tudo mais, o público, criamos uma consciência pública de cidadania. Então, se houvesse uma forma de medir o quão os moçambicanos agora têm uma consciência pública desenvolvida, aí é onde vai ver que as pessoas aprendem muito com as coisas que o Lourenço de Rosário já anda a escrever. Como é que se muda este cenário em que... Forçando. Muda essa força. O que é forçar, Borges? Ok, eu vou já te explicar. Está a ver o que acontece aqui na cidade de Maputo? Há uma distância muito grande entre os governados e os governantes. Essa é uma das razões que explica por que os candidatos a presidente da República nem querem ficar aqui em Maputo. Então, quanto mais as pessoas ganham consciência, as pessoas se distanciam daquele que não os escuta. O que é bom que está a acontecer nisto tudo é que as pessoas não são cegas, não são seguidistas, sabem questionar, sabem dizer que não concordamos, sabem dizer que não nos identificamos. Como é que dizem? O maior momento que dizem isso é nas urnas. Você viu como é que foram os resultados das eleições na cidade de Maputo? Aquilo chama-se voto de protesto. É voto de protesto contra aqueles que não nos ouvem, contra aqueles que não nos escutam. E tem sido um bocadinho em todas as cidades. Onde pelo menos fala de poder político, mas fala de poder econômico. Sim, mas o poder econômico e o poder político em Moçambique não há distinção. Os políticos são também os que controlam a economia, os que controlam a economia também chegam a uma dada altura, acham que são tão poderosos, mudam, entram, passam para a política. Então, isso aí, quer dizer, me permitindo também usar aquela expressão de jaez popular que as pessoas conhecem, é farinha do mesmo saco. Os políticos, os que estão na economia, é farinha do mesmo saco. E olha que estamos a falar do poder econômico, nós estamos a falar dos produtores, aquele camponês, farmeiro lá que tenta produzir batata e vilanculo lá na minha terra. Não, estamos a falar dos que andam aqui engravatados, de fato. Uma última pergunta, Borges, antes de passarmos para o Hélder. Os intelectuais estão a desempenhar o seu papel na sociedade moçambicana como se espera do papel de um intelectual numa sociedade democrática? Estão. Isso é ciência. Se for a olhar os indicadores da democracia em Moçambique, aquelas áreas que ainda são resilientes, que resistem a todo esse retrocesso da democracia, é a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão. Os jornalistas, vocês estão a resistir. É a sociedade civil está a resistir. São de alguns que estão a resistir a todo este ataque, continuam ali. E para se quer ver isso, vai lá. São os acadêmicos, estão a resistir. Está ali uma universidade alternativa que ensina ciência e técnica que o Lourenço de Rosário criou com os seus. Então, são os únicos indicadores que ainda resistem nesta toda onda de retrocesso democrático. Enquanto que as eleições, o rule of law, que é o Estado de Direito e democrático, está tudo a cair. Os polícias estão a se entregar, os militares quase que não existem, as procuradorias, o Ministério, os juízes também sucumbiram. Então, os únicos que ainda resistem um bocadinho para garantir que isto aqui é uma democracia liberal, imprensa, sociedade civil e os acadêmicos, que são esses tais intelectuais. Os outros indicadores já caíram todos. Hélder Joana, vou fechar consigo. Os intelectuais, para si também, não são ouvidos. Por que é que não são ouvidos, se concorda com esta perspectiva? Olha, uma meia dúzia de políticas ouve os intelectuais, grosso modo não ouvem os intelectuais. É preciso perceber a história. Se tu olhares para Frelimo e para Renamo, eu estou a falar dos partidos dominantes. A gênese, olha Eduardo Mondlane, toda aquela história que os que estamos aqui à mesa conhecemos, uma história que depois há a afirmação, o próprio Eduardo Mondlane vê a tendência militar na gênese da Frente de Libertação de Moçambique. Ela cresce com uma tendência militar de formação de intelectuais que estão fora na Europa a estudar, a serem preparados, mas que vêm, assume-se o poder
há um poder totalmente controlado por militares e que não dá tanto espaço aos intelectuais. A gênese da RENAM é militarista, que não dá também espaço a intelectuais. Constrói-se dentro destes partidos políticos uma aversão aos intelectuais e depois que se consolida com a afirmação de alguns grupos com tendência de complexo em relação ao intelectual. O Borges disse algo interessante. É no campo do debate, é no campo de afirmação que tu invertes o cenário. O que nós assistimos em Moçambique foi a demissão dos intelectuais durante um período e depois que se consolida com a afirmação de alguns grupos com tendência de complexo em relação ao intelectual. O Borges disse algo interessante. É no campo do debate, é no campo de afirmação que tu invertes o cenário. O que nós assistimos em Moçambique foi a demissão dos intelectuais durante um período de fazer o seu papel. Mas o professor Lourenço do Rosário... O que dizer então do poder econômico dos empresários? Olha, eu não vou repetir o que o Borges disse. Nós temos uma classe de endinheirados e parte dos nossos endinheirados eles acumularam no Estado, não é? Através do Estado, criaram o seu património, nem geram empresas. Disse uma vez aqui e causou celeuma o facto de que nós podemos fazer, e seria interessante um estudante fazer o levantamento dos empresários moçambicanos, apresentando às empresas o número de trabalhadores e como estas empresas foram crescendo ao longo do ano. Vais notar que parte dos empresários que nós temos são lobistas que de tempos em tempos mudam o governo, vão estando ali à volta do governo e é isto que é preciso quebrar. Hoje houve um debate no hotel VIP, desculpa a publicidade, jovens estiveram a discutir sobre propostas dos partidos políticos. Pergunte a quem esteve como foi estarrecedor e o que disse o Borges. Não se ouve os intelectuais, como disse o professor Lourenço do Rosário, é preciso ter em conta a qualidade do sujeito que está a falar, mas a sociedade ouve. E termino com uma frase de um professor meu com o qual eu conversava hoje, que dizia: um país que escolhe encobrir a mediocridade não vai longe. A escolha é nossa. Ou é encobrir a mediocridade, ou é afirmar a ciência e estarmos ao nível dos nossos vizinhos e dos outros países do mundo.